E aí, vamos falar do filme Capitão Fantástico. Super, super alerta de spoiler, tá? Então, se você não assistiu, se quiser, sai da live, assiste o filme, depois volta, porque a gente vai já falar, né, de coisa que você vai descobrir depois de meia hora de filme. Então, fica esse super alerta de spoiler aí, né, Lá? É isso aí. Muito Bora lá bem. então? Vamos falar sobre o Bora lá, tema? então. Vamos falar, então. Avisa a gente se está tudo certo com o áudio e vídeo, quem está aí presente na live, e a gente segue. Muito bom. Filminho bem legal, né? O nome Capitão Fantástico dá uma ideia de filme de super-herói, de filme, né, né? Todo mundo acha que Não é, é isso, é né? filminho, É é filme filminho da de Marvel. criança, é filme da Marvel, é filminho de criança, né? Só que não. Não, não é. E um filme muito interessante sobre uma visão de mundo diferente e que aborda algumas questões sobre transtorno mental. Por isso estamos falando sobre ele também, né? É, Então, obrigado de avisar que tá tudo certo. Então é isso, né, lá, e o quanto nitidamente, né, tem ali uma doença mental presente e uma visão até meio romantizada da coisa, né? quem assiste o filme acha muito bonito, tem coisas muito encantadoras, mas tem um lado, um lugar de uma certa romantização sobre alguns aspectos, né? Então, o começo do filme fala muito traz muito uma forma de funcionar primitiva, né? Onde tem rituais de passagem, tem lutar, tem caçar, tem fogueira, né? Eles Tomar banho de vivem, cachoeira, estar na natureza, tudo isso, né? exato, vivem de uma forma muito primitiva e muito totalmente o oposto do que é a sociedade atual, né? Então eles ficam lá no meio do nada, vivem caçando seus alimentos, treinando para sobrevivência, com luta, escalando, né? Musculatura Sobrevivência na selva muito. mesmo, Isso, musculatura muito desenvolvida. acima, né? Corpos de atletas de alto nível, né? Uhum. E estudam muito, né? Estudam muito assim com os livros que os pais levaram e ensinam. Então, assim, em termos de inteligência ali, de estudo, sabem muito. Tem opiniões políticas fortes e bem Fortes. informados e sabem contestar e sabem, né, desconstruir discursos prontos, né? Tudo muito Uhum. bonito. Só que aí entra um ponto que é o adoecimento da mãe. A Que na pergunta que não quer verdade. calar o começo inteiro do filme, né? Cadê a mãe? Cadê a mãe dessas crianças, né? Essas crianças não têm mãe? Uhum. Porque é um monte de filho. Quantos filhos são? Acho que uns 6, 7, 8, sei lá. É um monte, uma criançada lá, né? E aí, mas esse homem tá sozinho com esse monte de criança e cadê a mãe? Cadê a mãe? E aí aparece a questão da mãe, né? Isso. Que a mãe tem um diagnóstico de um transtorno bipolar tipo 1. O que é o tipo 1? Né? É aquele transtorno bipolar que ele tem já mania, tem questões psicóticas, sintomas psicóticos. Então, ao longo do filme vai ficando claro isso, né? Vai trazendo imagens, por exemplo, dessa mãe que queria bater com a cabeça dos filhos na pedra. Então, assim, isso tudo aconteceu após o nascimento do primeiro filho, né, que é o Mo, que é o mais velho. E o que acontece, porque muitas vezes nesse momento pós ali, o começo ali da fase pós-nascimento, né, pós-parto, é o momento para a mulher onde pode vir muitos sintomas e ativar algumas doenças mentais. E nesse quadro da história do filme foi o que aconteceu, né? Então, após o nascimento do primeiro filho, ela teve o diagnóstico ali, ela teve um surto psicótico e teve o diagnóstico de Desencadeou, bipolaridade. né?
Isso. Muitas mulheres têm ali a depressão pós-parto, tem toda uma mudança hormonal, tem toda uma mudança química e tem uma mudança de papel, de identidade, né? E aí é surgimento dessa identidade de mãe. E ali, no caso dela, aquele momento desencadeia a doença mental. Isso. Mas eles continuam vivendo, né? Eles optam por viver lá na natureza, e Na sem o natureza tratamento. selvagem, Na natureza selvagem, sem o tratamento adequado. Então, hoje, então aí vem essa questão do primitivo versus a modernidade, né? O que hoje a gente tem de conhecimento, de tratamento, e que quando você evita isso, você coloca a pessoa em risco, que foi o que aconteceu. Né? Então, ali ela tinha um transtorno mental, não cuidado, pela filosofia construída por eles como família, que culminou na morte dela, né? Justamente porque é isso, um transtorno mental não tratado, ele aumenta muito o risco. como toda doença, né, se você não trata, ela evolui. Né? E Uhum. aí eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque tem essa romantização e tem esse hábito, né, de não vamos tratar doença mental, não vamos ao psiquiatra, vamos ao neurologista, vamos ao clínico geral, vamos ao nutrólogo, vamos ao nutricionista, vamos no xamânico, vamos no terapeuta holístico, vamos fazer reiki, vamos fazer floral, fitoterápico, não, mas não vamos ao psiquiatra. Né? Uhum. Porém, a gente não tem essa mesma conduta quando, por exemplo, a pessoa está hipertensa, né? Está com a pressão alta, minha pressão está subindo, eu preciso ir logo ao cardiologista, porque eu posso infartar, né? Eu posso ter um AVC, mas a gente não tem na nossa cultura essa visão da doença mental. Mas não é Uhum. nada, ela só está um pouco deprimida, ela só está um pouco ansiosa, de vez em quando ela se corta, de vez em quando ela se bate, de vez em quando ela não quer estar com as pessoas, né, de vez em quando, ou seja, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender que a doença mental evolui. Assim como Uhum. o diabetes não tratado tipo 1 se torna tipo 2, pode se tornar tipo 2, essa pessoa pode ter diversas complicações, ela pode precisar de amputações, enfim. Uma hipertensão não tratada pode evoluir para um infarto, para um AVC, para um problema nesse sentido. Uma doença mental não tratada, ela evolui. Uhum. Uhum. Não Algumas tem o que fazer. doenças, elas têm um curso um pouco mais estável e outras têm um curso crônico, que é isso, né? Elas vão piorando até levar o sujeito à morte. Como Então, falou a o que Carol, acontece. adiar só vira bola de neve. Isso. Exato, exato. E ali é muito interessante, porque quando começa esse questionamento sobre a internação da mãe, eles falam, né, que o pai fala, o que vocês aprenderam, né? Então, o hospital não é bom, né? Eles só querem medicalizar, eles só querem é a indústria farmacêutica que está ali gerenciando todo, criando todos esses transtornos para ganhar dinheiro com o medicamento. Né? Sendo que não é isso. Na verdade, a gente tem uma grande evolução, né? Então, uma supermedicalização é ruim, é o que a gente vê hoje, muito um uso cosmético de medicamentos. O que é o uso cosmético de medicamentos? Eu não preciso tomar aquele medicamento, mas eu vou tomar para aumentar minha performance, eu vou tomar porque eu quero dormir melhor. Dormir melhor porque eu não faço higiene de sono, porque eu estou um Isso. pouco mais melancólico, mais triste, um pouco mais ansiosinho, porque eu não faço atividade física, porque eu não me alimento corretamente, porque eu estou com o meu corpo hiperestimulado e não me acalmo, né? Uhum. Então, tem um uso cosmético e um excesso de diagnóstico, isso tem. Sim. E aí, só que quando você tem uma doença que está ali diagnosticada e que ela não faz o tratamento correto, é isso, é um grande risco que você está colocando essa pessoa. Não só ela, porque muitas vezes tem um quadro clínico ali que a pessoa não tem capacidade de saber sobre si mesmo e que ela precisa da intervenção, né? Quanto essa influência da família ou daqueles que estão próximos, que diz, não é nada, isso aí é bobagem, isso aí não precisa de tratamento, isso aí não precisa de medicamento. É o que vai agravando o quadro da doença dessa pessoa, e que é o que acontece, né? O que aconteceu ali durante o filme. E o filme vai passando e vai trazendo muito essa reflexão pra gente entre aquilo que é o primitivo e o que é moderno. Né? Como que a gente vai se adaptando a isso, né?
Porque tem um lugar onde o nosso sistema, ele realmente é primitivo, nosso sistema orgânico, ele é primitivo mesmo, ele não evoluiu tão A rápido gente quanto a ainda, sociedade, a gente né? ainda tem a mesma resposta que a mulher das cavernas, o homem das cavernas tinha, né? Fisiologicamente é igual, né? Não Uhum, mudou. O uhum. máximo que a gente teve de evolução aí é dente do siso, canino pontudo, né? Uma coisinha ou outra, mas né, o É, do restante é tudo a mesma coisa. exato. Então, assim, o corpo, ele permaneceu com a mesma resposta fisiológica de milhões de anos atrás, mas a sociedade evoluiu muito num curto período de tempo. Então, o ambiente que a gente está evoluiu muito rápido e o nosso corpo não acompanhou. E aí que a gente vai vendo todas as respostas desadaptativas, disfuncionais aí que vão gerando os transtornos mentais por conta dessa grande diferença, né? E aí no filme é muito interessante que vai trazendo essa reflexão pra gente, porque quando essas crianças elas entram na sociedade, porque aí elas têm que vir para a sociedade por conta da questão da mãe ali, né, da perda da mãe, começam as discussões. Então aí é muito interessante que eles estão lá na casa dos tios e os adultos estão tomando vinho. E aí a criança fala, não, eu quero também. E o pai vai pôr vinho no copo da criança. E todos eles vão beber vinho. E aí eles falam, mas como assim? Você está dando vinho, álcool para uma criança? E aí o pai questiona um outro momento, que é, mas como assim você está dando açúcar para as suas crianças? Então, eu posso dar vinho. Na França eles bebem, crianças bebem, não sei o que, ele traz lá uma justificativa. Então, assim, é irreal eu dar vinho, mas é irreal você dar açúcar para as crianças. Então, o que é certo, né? O que é normal? O que é patológico? O que é sede? Né? Da mesma forma, as crianças estão lá jogando videogame, e aí essas crianças que estavam sempre inseridas ali no ambiente da natureza ficam chocados com aquela cena do videogame, e as crianças, só que elas pegavam o animal, matavam o animal, né? Penava, tirava tudo, cozinhava, então Dissecava. dissecava tudo, e aquilo era super normal, não era violento, como para essa criança que está jogando videogame, fazer isso seria extremamente violento, né? Então, como aquilo que você vai se acostumando, vai moldando essa forma de ver o mundo, né? Vai moldando essa lente que você enxerga o mundo. E aí, existe um lugar onde você vai estar inserido dentro do que é esperado, e existe um lugar onde você vai esbarrar, né? Vai estar ali no limite dessa fronteira, e que aí acaba sendo prejudicial, né? Passar dessa fronteira. Então, a filosofia Desa- ali estava sendo disfuncional, des- né? Desadaptado, né? A filosofia ali estava sendo muito bonita, mas quando eles se inserem na sociedade, eles não têm habilidades nenhuma. Não, nem para paquera, nem para lidar com as questões ali do dia a dia. E como quando a filha vai questionando, né? Tem uma filha pequenininha lá que ela começa a questionar algumas coisas, e eles vão e o pai responde assim, concretamente, respostas que uma criança daquela idade não está preparada para entender aquilo, ela não tem Exato. maturação para absorver aquilo. E aí o quanto aquilo também Até choca. entre eles, isso, até entre eles fica um certo estranhamento, né? Daí a filha mais velha com uma cara meio de tipo, será que era mesmo para estar dizendo isso? Será que era mesmo para estar falando sobre isso? E ele mesmo tentando mudar de assunto, porque ele fica, né, tem um lado muito bonito que todos eles têm muita liberdade de expressão, né? No filme ali todos são ouvidos. Porém, tem uma certa ditadura da sinceridade, né? E que não deveria ser desta forma, porque também não é tão saudável, né? Responder tão claramente sobre coisas. As crianças precisam ser poupadas, né, de algumas coisas. No momento correto, elas vão questionando e as coisas vão vindo. Mas se elas não são poupadas, se elas são expostas, né, desde muito cedo a tudo, isso também é agressivo e violento, né? Uhum. Sim, então, por isso que ter essa E percepção. a sensibilidade. E é muito legal, né, a figura do filho, que ele é um dos mais novos ali, que ele já é um pouquinho maior, não lembro o nome dele, que ele é o contestador, o revoltado, né? Ele é visto como o bode expiatório. Porém, ele talvez seja o único que esteja
consciente e lúcido da esquizofrenia coletiva, vamos brincar, tá usando no termo vulgar da coisa, que é essa família, né? Ele é o único que tá vendo, gente, isso tudo tá muito errado. Porque ele ouve a conversa da mãe, ele ouve a conversa do pai, ele percebe que o sistema está desadaptado. Sim. E aí esse pai que vai burlando as regras, manipulando, né? Quando o filho vai lá mostrar as questões da faculdade, né? Que ele passou em todas as melhores faculdades do país, e aí como esse pai manipula, como ele vai manipulando ali para roubar, né? Para pegar lá a irmã, né? Que aí acaba tendo um outro acidente. Então, isso tudo vai mostrando essa figura que tá ali, né? E que quanto esse filho também foi questionando, poxa, pai, você matou a minha mãe, porque você não viu, né? Você impediu de fazer o tratamento. Então isso começa a gerar um conflito na família que vai reestruturando essa família para encontrar um lugar entre essas duas polaridades, entre uma sociedade que está totalmente tóxica ali, né? Tóxica no sentido do consumindo açúcar e todos os excessos, né? E de um outro lado do 100% primitivo, que tem um lado bom, mas que tem um lado totalmente desadaptado. E aí é interessante porque é a polaridade, e o sintoma da mãe é bipolar, né? Isso. Até a Flá está citando aqui, né? Às vezes penso que a escolha pelo extremo, na maioria das vezes, quase beira um alerta patológico. Exato, porque louco pensar, né, na questão da ideologia. É uma ideologia muito bem estruturada, muito bem montada, muito extremo. E aí, quando eu me confronto com isso, que também é um outro extremo, né? A casa da irmã, acho que é a irmã dele, né? Ali um outro extremo, como esses universos se chocam. E aí, o caminho do meio, como sempre, mais fácil andar em cima da lâmina de uma navalha do que achar o caminho do meio, né? Então, assim, o quanto a gente tem que encontrar o caminho do meio, porque eu posso negar uma doença mental, eu posso achar que eu vou tratar a minha doença mental de outras formas, dependendo do que for, assim como eu posso estar um pouquinho hipertenso, mas eu estou com sobrepeso, eu mudo minha alimentação, eu passo a fazer atividade física, e esta minha hipertensão, ela se resolve, né? Eu posso estar um pouco mais ansioso, um pouco mais deprimido, e aí eu vou mudar hábitos, eu vou mudar alimentação, eu vou mudar minha atividade física, eu começo um processo terapêutico. Isso pode ter um retorno, né? Se eu tenho uma doença mental que está ali começando, está aumentando um pouquinho, eu preciso tratar, né? Eu preciso tratar, porque isso vai evoluir. Sim. E como a questão do contexto faz toda a diferença, porque se a gente for pegar, por exemplo, se a gente for pegar esse pai, a gente vai falando, poxa, nossa, ele é antissocial, ele não. Mas quando você vê ele inserido num contexto, quando eles conseguem se inserir num contexto social, esses sintomas mudam. Então, assim, era um lugar do contexto anterior, né? Porque ali quando ele se adapta, ele encontra esse caminho do meio, a família encontra esse caminho do meio, esses comportamentos do pai se reorganizam, né? E isso é importante porque, por exemplo, tem culturas onde ver coisas é natural, religiões e tudo mais, que se você for tirar do contexto, você fala, bom, essa pessoa é esquizofrênica, né? E não é, né? Aquilo faz parte do contexto, da cultura, da religião, onde aquele ambiente, onde essa pessoa foi se estruturando, né? Então não necessariamente ela tenha um quadro clínico referente a isso. Então, quando a gente muda de contexto, como que é a adaptação dessa pessoa, né? E às vezes até para transtornos ou para doenças mentais, às vezes você precisa tirar a pessoa do contexto, né? E não sei se você concluiu sua linha de raciocínio lá, mas isso me fez pensar numa outra coisa. Conclua aí que daqui a pouco eu já... Concluí. Pode continuar. Tá. Pode falar. Então, o que eu estava pensando aqui, né, quando a gente fala da menina, né, que ela sobe no telhado, e aí eu estava pensando nisso, porque tem contextos, né, eles estavam muito bem adaptados num contexto para subir montanhas, rochas, né, escalar rochas, mas eles não estavam inseridos num contexto de escalar telhados.
né? Então, Sim. muitas vezes nós temos uma ideia sobre nós. Ah, eu dou conta disso, eu dou conta de tal coisa, eu tenho, né, eu sou forte para tal coisa, eu suporto tal coisa e tal coisa. Porém, às vezes a gente muda o contexto e a gente não sabe que não suporta aquilo, né? De repente eu consigo trabalhar um monte, ter um chefe, né, abençoado, né, e tem um problema de trabalho e tal, só que aí um familiar meu adoece, eu preciso ficar no hospital com essa pessoa e eu me desorganizo emocionalmente, né, eu desenvolvo uma patologia, uma doença Uhum. mental. Né? Por quê? Porque nós precisamos conhecer muito sobre nós e precisamos saber que isso aqui eu dou conta, mas isso aqui eu já não dou mais. Mas eu sou muito forte, eu dou conta disso que é muito difícil. Que joia! Você pode estar no nível pro em um desafio da vida. E algum desafio nível picolé pode te desestruturar. Né? E Uhum. Uhum. precisa tratar. Eu Isso. acho que esse é o ponto principal da nossa reflexão hoje, né? Porque esse lugar de se adaptar é muito importante. A gente, como espécie, se evoluiu porque a gente foi se adaptando, né? Então, emocionalmente também é importante ter essa adaptação. E a adaptação não é moldar, não é, sabe, se Encaixar na colocar marra no, naquilo ali. na marra, exatamente. A adaptação é um lugar de flexibilidade, é um lugar de pulsação de flexível, de ser flexível, de se moldar nesse sentido da flexibilidade, não da rigidez, de tentar se colocar num lugar que não dá, né? E aí buscar essas estratégias adaptativas para encontrar o equilíbrio, né? Porque foi isso que fez a gente evoluir como espécie, né? Estarmos aqui hoje. Sim. E aí é Porque muito estamos legal porque juntos, depois. né? Porque estamos juntos em família, em sociedade, em convivência e estamos adaptados, né? Ao meio, ao outro, a si, a esse coletivo, né? Isso tudo fez a gente estar aqui. Uhum, uhum. E aí é legal porque depois, né, a gente vê eles misturando, literalmente se adaptando, porque tem coisas antigas, da forma de viver antiga que permaneceu, mas conseguiram se incluir de uma forma saudável no social também, entendendo que isso era uma habilidade importante para a sobrevivência deles, né, e da família, após um momento de uma tragédia. Então, é justamente esse lugar de encontrar a adaptação no meio que você tá, no contexto que você tá, com aquilo que você está vivenciando, e encontrar essa flexibilidade para E encontrar a sua ferramenta, o seu isso, recurso, como você vai encaixar. para poder desenvolver novos recursos, para poder desenvolver aquilo que é necessário. Né? Sim. E procurar ajuda Muito bem. certa quando precisa, né? Quando é o Isso, momento isso. adequado. Isso. E não deixe ficar crônico, não deixe trazer lesões ainda maiores, né? Não deixe prejudicar ainda mais. Olhe as pessoas ao seu redor, perceba se tem algum familiar, alguém que você convive, que está em sofrimento. Né? Hoje em dia, a gente não precisa deixar a pessoa com o braço quebrado, exposto, e ela morrer lá de uma infecção. Né? Hoje em dia, a gente pode levar para o hospital, usar a medicação, fazer uma cirurgia, se precisar, põe um pino, depois tira, e isso tudo se resolve. Né? A gente não precisa mais viver de forma primitiva. E em se tratando de doença mental, a mesma coisa. Né? Se você está com o tornozelo torcido, mentalmente falando, né, você pode usar uma tala, imobilizar, fazer uma fisioterapia e ficar bem. Você não precisa deixar que isso evolui até um momento que você não consegue andar mais, né? E que você vai ver lá, tem que amputar o pé porque você não cuidou. Então, se tratando de doença mental, é a mesma coisa que se tratando de um tornozelo, de um coração, de um fígado, de um pulmão, enfim, precisamos cuidar. Bom, pessoal que está aí, não sei se compreendeu a linha do que a gente está dizendo, né? Se vocês não assistiram o filme, desculpa pelos spoilers todos, mas a ideia é sempre trazer reflexão para vocês e eu espero que vocês assistam ou reassistam o filme com um novo olhar, né? Ampliando isso, percebendo que essa visão tão romântica, tão bonita, né? E tão desadaptada, né? Pode ser modificada, transformada para que seja positivo. É isso lá. É isso aí. Então, por hoje é Muito só, bem. pessoal. Nos vemos Te semana interrompi que algumas vem. vezes porque a live está com um pouco de delay aqui para mim,
Mas é isso, a gente mantém e estamos aqui. Até a próxima quinta, meio-dia 15. Fiquem com o meu calorosíssimo abraço. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Esperamos que tenha ajudado aí a refletir sobre o tema. Então, até semana que vem. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!